RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde a todos, é uma satisfação estarmos juntos novamente falando em direito de família, em relacionamentos. O nosso tema de hoje é o seguinte: por que comemoramos o Dia do Solteiro? Agora, dia 15 passado, nós tínhamos que comemorar, que cumprimentar, que parabenizar ou que dizer que a pessoa estava numa fase de transição para sair da solteirice e entrar na parceria. Como é que se vê isso hoje? Nós tivemos manifestações de muitas pessoas, pessoas conhecidas, artistas, sobre o Dia do Solteiro. Eu compilei algumas para passar para vocês que eu achei mais interessantes. Começando, por exemplo, com Oscar Wilde. Ele disse o seguinte: acho que é muito saudável passar o tempo sozinho. Você precisa aprender como ser sozinho e não definido por outra pessoa. Tivemos também as Pussycat Dolls. Disseram o seguinte: não precisa de um homem para fazer acontecer. Eu sinto prazer em ser livre. Não preciso de um homem para fazer eu me sentir bem. Não preciso de uma aliança no meu dedo para me sentir completa. Também não precisa registrar tudo isso assim. O Wiz Khalifa disse o seguinte: estar solteiro não significa necessariamente que você está disponível. Às vezes, você tem de colocar uma placa que diz: não perturbe, em seu coração. E para terminar, uma afirmação da Anitta, que hoje está na moda: prefiro ficar sozinha do que ser subordinada. Entende ela então que essa relação será de subordinação. Eu trouxe dois convidados hoje que experienciam essa situação. Primeiro, o Dr. Abelardo Ciula, médico psiquiatra, que vai abordar conosco a solteirice. Bem-vindo, doutor Abelardo. Muito obrigado, Saulo. É um prazer estar aqui contigo, nessa entrevista. Obrigada. E boa tarde a todos. Bom, sobre o Dia do Solteiro, né? Por que comemorar, não é? Excelente. Eu acho que toda comemoração, celebrar é sempre importante, né? Tivemos há pouco também a comemoração do Dia dos Pais, celebrar o Dia dos Pais, e se vê assim, muitas vezes se pensa que celebrar uma data, Dia do Solteiro, Dia dos Pais, Dia das Mães, seria mais pelo lado comercial. E não, eu acredito que tem motivações mais profundas nisto. E ser solteiro, a gente conversar agora sobre solteiro, é uma maneira de nós refletirmos sobre esse tema, né? Há muitas vantagens em ser solteiro, né? E também a vantagem em ser casado. É uma questão de ver o copo d'água mais cheio ou mais vazio. Quer dizer, muitos preferem ser solteiros, outros acabam se casando, às vezes até não. Solteiro, todos nós começamos solteiros e depois vamos casar, né, por opção, que é uma coisa muito boa, porque eu, como psiquiatra, meus olhos já viram muito e meus ouvidos ouviram muito mais, né? Então, meu dia a dia do consultório, além dos problemas clínicos de depressão, ansiedade, nós temos também os problemas existenciais, né? E os problemas existenciais, um deles é a liberdade, a opção que as pessoas têm de fazer, digamos, de ficarem solteiros, de serem solteiros ou casarem, né? Então é uma opção de livre-arbítrio que nós vamos conversar hoje sobre isso. Eu vou procurar dar a minha contribuição. Com certeza está dando. E aí eu viro para o lado direito e pergunto para o doutor Marcelo Silveira Almeida, advogado, especialista no direito do consumidor, pergunto para ele: vendo o doutor Abelardo falar, sabendo do direito, originado em direito, o direito do solteiro que pode adotar sozinho, do solteiro que com sua prole forma uma família, do solteiro que quando sai de um casamento, sai de uma união,
e simplesmente saiu de casa e começou uma outra relação, de repente pode configurar na solteirice pressuposta dele uma união estável. Como é ser solteiro? É bom ser solteiro? Muita mulher dando em cima de um advogado solteiro e charmoso? Boa tarde, doutora Sala. Boa tarde, doutor Abelardo. É uma satisfação tremenda estar aqui com a senhora. Mais uma vez, né? Obrigada, mais uma vez, e fico muito feliz em participar do seu programa, uma pessoa tão comprometida com a informação. Obrigada. Muito obrigado. A questão da solteirice é um assunto muito importante, assim, que a gente analisa bem, porque, na realidade, o que muda? Muda só o nosso estado civil. É verdade, porque a gente pode ser solteiro, mas a gente nunca pode viver sozinho. Sempre é bom a gente ter uma companhia, a gente ter alguém que converse, que compartilhe com a gente as nossas questões. Isso é muito importante. Agora, tem aquela outra questão assim, ó, por exemplo, eu particularmente, tem aquele momento que eu preciso estar sozinho, sabe? Na minha casa mesmo, é o momento que eu preciso pensar, é o momento que eu trabalhei demais, eu tenho que estar em casa para me organizar. E às vezes, essa é a grande vantagem, né? Claro que às vezes a gente sente um pouco de solidão, o que a gente faz? A gente vai procurar a pessoa que a gente está junto, sabe? Que a gente convive, né? Então, assim, ó, vamos curtir. O importante é assim, ó, solteiro é importante. Claro que é importante também. Eu digo isso porque eu sou solteiro. Agora, sozinho, nunca devemos estar. E eu perguntaria, é importante para o solteiro buscar ter filhos? Digamos que esse solteiro não chegue ao casamento, mas é importante para ele buscar ter filhos ou o senhor entende diferentemente? Não, isso aí é o tipo de situação que não importa, é totalmente irrelevante no meu ponto de vista. Por exemplo, eu tenho uma filha de 20 anos de idade. Ah, que beleza. Tenho uma filha de 20 anos de idade, uma pessoa maravilhosa, a Bruna certamente está nos assistindo, né? É uma parceria, é minha amiga, né? É a melhor amiga que eu tenho. Então isso é muito importante, isso é assim, o fato de ser solteiro não dá impedimento algum. Olha, eu quero ter uma filha, eu quero ter um filho, eu quero ter o meu herdeiro, essa é a questão, isso é muito importante. Solteiro é uma questão de opção. Agora, claro, se a gente vai firmar depois, vamos para um casamento, vamos com a pessoa certa, isso tem um momento certo, vai aparecer a pessoa certa, enquanto não aparecer, vamos cuidar. Que pelo menos na hora que aparece é certa, vai durar um tempo, seja lá o tempo que dure, a gente é feliz nessa escolha. É verdade. Se terminou. Agora eu pergunto para o senhor, doutor Abelardo, por que hoje as pessoas não casam na proporção que casavam antigamente em idade mais nova? Hoje, se casarem, vão casar depois que fizeram pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, levam uma vida mais longeva na casa paterna. Por que o senhor acha que isso está acontecendo? Exatamente. A cultura mudou, né? A cultura vai mudando com o tempo, né? Hoje, as pessoas levam mais tempo para sair de casa porque uma formação é mais extensa. As pessoas se formam, fazem pós-graduação, fazem mestrado, fazem doutorado, há uma formação maior. Outro aspecto é que pessoas mesmo que não vão estudar, né, ter essa formação acadêmica e tudo, o que ocorre é que a pessoa muitas vezes já começa a trabalhar cedo, mas ela busca primeiro uma estabilidade profissional, uma estabilidade financeira. Então isso vai postergando uma ligação, né, mais duradoura, um casamento. A pessoa está mais voltada para a parte profissional, né, de se estabilizar. E lá pelas tantas, né, a pessoa também tem uma suficiência muito grande que não quer perder essa suficiência, está bem naquilo, não quer, já tem um modo de viver que se estabiliza, assim ela tem autonomia, não precisa dar explicação, se sente mais livre, né? Outro aspecto nas mulheres, geralmente os homens, é mais comum levarem o estado de solteiro mais adiante, mas as mulheres, muitas vezes mais cedo, como é biológico da mulher ter filhos, a maternidade, né? Não que todas valorizem, não que todas tenham vocação para ser mãe ou querem essa opção,
Mas lá pelas tantas, após os 30, começo a pensar em ter filhos. Né? Então, muitas vezes eu sou procurado por causa disso, que a pessoa já quer, olha, eu dediquei toda a minha vida para a minha profissão e agora eu quero um relacionamento mais estável, por que eu não estou me acertando com os namorados, então vão buscar isto. Outras pessoas, outros casos também ocorrem no dia a dia, profissionais, empresários bem-sucedidos, que na vida de solteiro se sente muito bem porque tem essa liberdade. Isso não quer dizer que não vão formar vínculos, né? Como o doutor, que já teve filhos e tudo, muitas vezes se vincula, mas preza essa autonomia. É verdade. Hoje nós temos mais liberdade, a sociedade já evoluiu a tal ponto em que, se eu quiser fazer uma inseminação assistida, eu faço e assim por diante. Mas nós vamos fazer um intervalo e já voltamos. Aguarde. Obrigada por estarem nos aguardando. Eu quero perguntar ao doutor Abelardo o seguinte: há a possibilidade de, frente à situação que nós estamos vivendo, de perigo, de agressividade, de voluntariado para as coisas, no sentido de prejudicar o direito de outro, há a possibilidade, o senhor já pensou nisso, de os pais hoje, ou das pessoas hoje, pensarem em serem pais ou não, frente a essa situação horrorosa, hedionda que se vive de agressões? Sim, Sal. Existem situações assim objetivas que as pessoas ficam temerosas para entrar num relacionamento, num casamento, numa relação estável, de terem filhos. São situações objetivas de maior responsabilidade, o que eu vou poder dar para os meus filhos. A questão maior é assim a da mudança também, que vai ter uma mudança de vida. São noites que não vão dormir bem, cuidando das crianças, mudanças muitas vezes da casa, troca do carro, várias coisas para se adaptar à vida com filhos. Esses são medos objetivos. Mas existem também os medos subjetivos, né? Que é quando a pessoa vai casar, ela tem um padrão de identificação de pai, de mãe. Aí depende da personalidade das pessoas. As pessoas que estão mais bem resolvidas e que têm uma ideia, uma identidade paterna ou materna boa, não sente tanto receio. E muitas vezes querem passar pelaquela situação, como passaram os pais, de ter filhos, lembram de suas infâncias, dos passeios que faziam com os pais, como era bom, como era gostosa a infância, a adolescência, a vida familiar, né? Então tem medo porque tiveram boas referências. Agora, se tem algum trauma, alguma coisa, isto vem à tona. Agora, situações do meio externo, sempre existe dificuldade. Se nós formos para trás, os nossos avós, os nossos bisavós, que passaram guerras, passaram por dificuldades tremendas, a nossa vida aqui até está tranquila, apesar da violência que existe, que nós temos que ficar presos em casa e vivemos uma paranoia de sobrevivência, já saímos do portão controlando para não ser assaltado, paramos na sinaleira. Isso muitas vezes a gente não se dá conta, vai se dar conta quando vai para um país que tem uma maior segurança, como o Canadá e tal, aí a gente nota quão apreensivo se vive. Mas isso não chega a ser um empecilho para termos filhos, né? Isso, a motivação interna, muitas vezes supera as adversidades do meio externo, seja a violência que se vive, situações de guerra, tudo isso, as pessoas lá pelas tantas, a motivação interna sempre é o que nos move. Doutor, a existência de uma filha e o pai sozinho traz alguma preocupação para o senhor no sentido de ter necessidade de ter uma parceira para ajudar a lidar com a sua filha quando ela está com o senhor? Na verdade, assim, até a preocupação sempre existe, né, com relação, até mesmo o doutor Abelardo abordou agora, a própria criminalidade que existe hoje,
que tomou conta da nossa cidade, ou do nosso estado, do nosso país. Esse é um grande problema, a gente se preocupa. Eu, particularmente, me preocupo muito enquanto minha filha não chega da aula, eu não sossego, sabe? Daí ela chega e fala, me avisa quando chegar em casa, sabe? Que ela mora com a mãe, daí ela me avisa. Então a gente se preocupa muito. Agora, o mais importante de tudo, a gente sempre tem que educar os filhos nossos muito bem, desde criança. Porque a educação a gente dá em casa, a instrução sim é na escola, né? Claro. Essa é a questão. Não dá para esperar que a escola eduque. Não dá para esperar, porque a educação a gente dá em casa e é isso aí. Vamos ensinar, vamos ser exemplo para os nossos filhos também do que a gente faz, o que a gente não deve fazer. Essa é a grande questão. Agora, sempre cuidar dos nossos filhos, sempre cuidar, embora seja solteiro ou não, a necessidade, às vezes, a gente diz assim, pô, se eu tivesse uma companhia, não sabe, às vezes se pensa nisso, né? Mas já que não existe essa realidade não existe, então o que acontece? Vamos lá, vamos trabalhar, vamos cuidar dos filhos, vamos educar os filhos, vamos servir de exemplo para os filhos. Eu também criei a minha filha sozinha, e agora eu pergunto para o senhor, claro que com a ajuda dos meus pais, o que é inesquecível. Agora eu lhe faço a seguinte pergunta. Quem chega a amar alguém obrigatoriamente casa? Ou nós podemos amar e não querer casar? Sem dúvida nenhuma. Essa é uma questão, a única diferença que existe de ser solteiro ou ser casado é só o estado civil. Né? Porque simplesmente existem casais que não moram juntos, entendeu? Mas oficialmente são casados. Essa é a questão. Então, isso aí, no meu ponto de vista, isso aí pouco importa, sabe? O importa é a gente estar feliz com alguém. E assim, cada um na sua casa, que bom. Às vezes a necessidade existe. Eu quero estar sozinho e a outra pessoa também quer estar sozinha. Isso é muito importante. Agora, tem que ter o respeito mútuo, isso aí sem dúvida nenhuma. E também assim, ó, a cumplicidade. Os dois juntos, mesmo assim, ó, solteiros, somos solteiros, mas ao mesmo tempo estamos juntos. Perfeito. Doutora Belardo, me diga uma coisa. Será que a parte financeira e econômica faz com que as pessoas não queiram se unir? Isso seria uma das questões importantes na possibilidade de eu dizer o seguinte: não quero me unir a ninguém porque vou ter que dividir meu patrimônio, ou quero me unir a alguém porque preciso de mais patrimônio. Então, o patrimônio é relevante nas relações afetivas? O material, né, não deve sobrepujar o imaterial. Né? As pessoas, os sentimentos, precisam ter um peso maior do material. Né? Quando a pessoa vai se unir, deve se unir por amor, né, obviamente, mas esse amor é essa sintonia que existe entre duas pessoas, né? Essa sintonia daquele olhar, daquela cumplicidade, daquela intimidade. Isso não precisa estar casado para isto. E pode ser uma ligação estável. E muitas vezes as pessoas estão casadas, mas não estão unidas, porque não há cumplicidade, não há aquela sintonia, não há aquela intimidade, não há aquela transparência, que muitas vezes fora do casamento também pode se ter isto, né? Aí, né, o casamento, né, a questão de bens, isso hoje em dia pode ser totalmente blindado com os advogados. Hoje em dia essa situação é totalmente resolvida, mas ninguém vai casar já pensando na separação. Mas as pessoas mais experientes muitas vezes dizem, olha, nem sempre dá certo. A pessoa começa um relacionamento com a ideia que é para durar para sempre, mas pode não durar. Então, às vezes mais experientes, não, quem sabe façam um casamento que não vá trazer problemas numa separação. Isso. Né? Então, há possibilidades de resolver isto, mas não pode-se deixar de lado o que é fundamental no relacionamento entre homem e mulher, que é do casal, que é esse sentimento, as emoções. É verdade. Embora nós, advogados, sejamos mais práticos para isso, o doutor disse toda a verdade. Agora, eu diria que hoje se desfaz mais os casamentos por falta de entendimento no que respeita à mantença do patrimônio, à aplicabilidade dos bens, não se separa mais por traição. O senhor concorda, doutor? É verdade. Interessante também assim, ó,
ninguém casa pensando em separar, né? Quando se casa, em princípio, que seja eterno, né? Sabe? Que seja eterno. Agora, é a grande questão. Na convivência que vai acontecendo, assim, até mesmo os problemas, né? Com o passar do tempo, a gente vai conhecendo, aí sim. E agora, muitas vezes, começa o desgaste, às vezes entra na questão financeira. Aí começa o desgaste. Ah, porque quando eu casei eu tinha isso e tu não tinha nada e vice-versa e assim vai indo. Então, mas nós temos assim, a prática jurídica que a gente pode regulamentar toda essa questão. Olha, o que é teu, o que é meu, o que não é de ninguém, ponto. Então, talvez seja por aí. Porque onde envolve essa questão financeira, o material... muito grave. É muito grave. Aí sim começam os problemas. Até porque hoje o cônjuge, assim como o companheiro, são herdeiros necessários. Então nós temos que pensar muito, não é só no término da relação, porque se desentenderam, porque se querem divorciar, porque querem fazer a dissolução da união estável. Não, o direito sucessório, isso é muito grave. Vocês todos devem estar a par que o companheiro de vocês é herdeiro, obrigatoriamente, desde o dia 10 de setembro do ano passado. Então vocês vão deixar a herança para o companheiro, provavelmente, para o cônjuge também. O cônjuge já anteriormente é herdeiro necessário. Então, o que seria o ideal fazer? Um testamento. O testamento deve fazer parte da vida de qualquer pessoa. Eu quero deixar a maior parte do meu patrimônio para quem eu quero e não por uma imposição legal. Ou então é tão feliz com o companheiro que a imposição legal deve ser vigente no fim do relacionamento. Para encerrar, a sua filha lhe pede para casar? Na verdade, ela é bem focada, assim, por exemplo, ela está estudando na Universidade Federal, ela é bem focada nos estudos, né? Tem 20 anos de idade, ela tem um namorado, uma pessoa muito bacana também, gosto muito. E ela pensa, mas ela pensa num futuro. Ela pensa assim, não, primeiro eu preciso concluir o meu estudo e depois vamos pensar nisso, né? Eu acho que é muito interessante, porque fica mais fácil depois, né? Porque hoje, a prioridade hoje, o que é? É ela estudar. Ou seja, então, daqui para frente ela vai pensar em outra situação. Porque depois, queira ou não queira, você casa, você tem família, você tem um filho, fica um pouco mais difícil, né, de seguir os estudos. Com certeza. Então esse é o objetivo agora e ela está no caminho certo e eu estou apoiando ela sempre. Isso aí, isso que tem que ser. Doutora Belardo, só para encerrar, porque nos falta um minuto, muitos filhos de pais separados procuram um profissional de saúde mental ou hoje em dia não dá para ser relevante esse número? Não dá para ser relevante esse número, né? Isso tanto de pais casados como separados procuram, né, igualmente. Mas o que eu queria deixar claro, o que é importante, solteiro ou casado, o que é importante é todas as pessoas acharem um espaço para elas serem, né, o que elas realmente são em sua essência. Serem quem elas são. Que elas querem. Né? Se elas querem, porque elas vão ter aí uma vida melhor, né? Uma vida melhor e vão realmente viver a vida e aproveitar a vida sendo quem elas realmente são, casados ou solteiros. Infelizmente, o nosso tempo se está extinguindo. Então, eu quero agradecer esses dois brilhantes profissionais que aqui estiveram conosco e vocês, que nos oportunizaram entrar em casa, falar sobre aquilo que nós conhecemos e até esperarmos ser arguidos por vocês, se existe alguma insatisfação ou alguma dúvida. Até domingo que vem, foi um prazer estarmos juntos, como eu disse. Estejam aqui conosco em Tempo em Família, na nossa RDC TV. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.